Olá, aluno, tudo bem? Professor Casanova na área. A gente vai continuar o nosso estudo de cinemática falando de aceleração. Então, hoje, dando continuidade aí às últimas aulas, nós vamos falar de aceleração, tá? Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu preciso revisar uns detalhezinhos que vocês provavelmente viram na escola, né? E aqui eu passei sem falar deles, porque eles são muito simples, tá? Mas eles vão fazer diferença a partir de agora, ok? Então, se eu tenho aqui uma trajetória S, tá? E veja que eu estou orientando essa trajetória. Essa setinha indica para onde as posições aumentam, ok? E o sentido do meu movimento é aumentar as posições, então eu vou de uma posição maior até uma posição maior, menor, ao contrário, né? De uma posição menor para uma maior, eu estou aumentando as minhas posições, tá? Eu digo que esse movimento é progressivo, tá? Então eu estou aumentando as minhas posições, meu ΔS é positivo, tá bom? Agora, se eu estou no sentido contrário, vamos fazer aqui de roxinho, se eu estou diminuindo as minhas posições, eu vou chamar que esse movimento é retrógrado ou regressivo, tanto faz. Tá? Então, meu ΔS aqui é negativo. Então, estou diminuindo as minhas posições de acordo com a minha trajetória. Tá? Mas isso é relativo. Se eu tivesse orientado a minha trajetória para esse sentido, então isso aqui seria progressivo. Mas como eu orientei arbitrariamente para a direita, tá? Então fica o que está escrito aqui. Então, se eu for para a direita aumentando as posições, eu digo movimento progressivo. Tá? Se eu for para a esquerda diminuindo as posições, eu digo movimento regressivo ou retrógrado. Tudo bem? E aí a recíproca. Se eu tivesse orientado como positivo para a esquerda, o ir para a esquerda é progressivo. Tá? Então, se o meu ΔS é positivo, progressivo. Se o meu ΔS é negativo, regressivo. Tá? Um outro detalhe que tem a ver aqui diretamente com a aceleração. Tá? Esse detalhe aqui tem a ver com a aceleração. Nós vimos em exemplos passados movimentos que a velocidade não é constante. Então, ela pode aumentar ou pode diminuir. E a gente vai ver que a aceleração é a medida dessa variação de velocidade. Tá? Então, quando a velocidade aumenta no tempo, eu digo que esse movimento é acelerado. Tá? Acelerado. Beleza? E quando a velocidade diminui, esse movimento é chamado de desacelerado. Acelerado. Tá? Beleza? Então, desacelerado. Isso. Tudo bem? Então, se a velocidade aumentar, eu tenho uma aceleração positiva em relação à velocidade, tá? Comparando com a velocidade. Beleza? Porque eu poderia ter um movimento para cá, ó, que ele aumenta de velocidade, mas diminui na posição, tá? Ele aumenta de velocidade, mas diminui na posição. Então, o fato de eu aumentar a velocidade nesse sentido, a aceleração seria negativa, porque eu estou comparando com S. Então, quando eu falo de a velocidade aumentar e a aceleração ser positiva, eu quero dizer que a aceleração é positiva em relação à velocidade. Tá bom? Então, essa questão de aceleração positiva, negativa, ela é relativa à orientação da trajetória e não em relação à orientação da velocidade. Por isso que a gente tem que fazer umas ressalvas às vezes. Tudo bem? Então, se a aceleração faz a velocidade aumentar, movimento acelerado, tá? Se a aceleração faz a velocidade diminuir, desacelerado, tá? Beleza? Então, a gente vai entender agora o que é a aceleração propriamente dita. Então, vamos lá. Nós vimos que uma posição em função, né, do tempo pode ser do tipo primeiro grau, e aí eu vou ter um MU, velocidade constante, ou, pelo nosso exemplo aqui, ó, uma função de segundo grau não é movimento uniforme, tá? Então a velocidade não é constante, ela varia, tá? Inclusive, a gente viu que a velocidade em função do tempo, a velocidade instantânea, ela varia com essa forma aqui para esse movimento.
Tudo bem? Ela varia de acordo com essa fórmula para este movimento, tá? Nós vimos, por exemplo, que se eu tivesse algo desse tipo aqui, por exemplo, para a posição, a minha velocidade, né, seria tombar esse expoente multiplicando aqui, então seria 30t, e esse expoente perderia 1 ao quadrado, tá? Então veja que a velocidade aqui depende de como que é a equação da posição. E outra coisa que é importante falar, essa equação é a cinemática do meu movimento, tá? Achar a posição é a cinemática do meu movimento. Beleza? Então veja que eu tenho um caso aqui em que a velocidade varia, ela não é constante, tá? E eu vou definir a aceleração como sendo o quê? A medida da variação da velocidade no tempo, tá? Então, eu tenho a aceleração média, que é a medida global da velocidade no tempo, e tenho a aceleração instantânea, que é a medida local da variação da velocidade no tempo. Tudo bem? Então, tudo que nós discutimos de taxa de variação da velocidade em relação à posição vale, tá, para a aceleração em relação à velocidade. Ok? Então, a taxa de variação da posição no tempo é a velocidade. E a gente viu todo aquele matematiquês envolvendo isso, né? Inclinação do gráfico, taxa de variação global, taxa de variação local, tá? A aceleração é a mesma coisa. Só que agora eu estou relacionando a taxa de variação da velocidade no tempo e não da posição mais. Ok? Beleza? Então, tudo que discutimos da velocidade para o tempo, perdão, da velocidade para a posição no tempo, vale para a aceleração em relação à velocidade no tempo. Tá? É a mesma matemática. Ok? Inclusive, a regra é a mesma. Se eu quiser saber a aceleração daqui, eu vou usar a mesma regra, que é como se fosse o expoente 1, né? Então, a aceleração instantânea vai cair o expoente, vai ficar 1 vezes 10 e t elevado a zero. E a gente sabe que t elevado a zero dá 1, então vai ficar só 10. Tá? Vai ficar só 10. Então, veja que para este movimento aqui, a aceleração é constante e não a velocidade. Tá bom? Beleza? E, só para lembrar, né? Aqui a minha unidade no SI é metros por segundo para a velocidade e o tempo é dado em segundos. Então, a unidade de aceleração é metros por segundo, que vai dar metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. É a unidade no SI. Tá? Então, veja que este caso aqui, ó, de movimento, ele não é um movimento uniforme, porque a velocidade não é constante, ela varia com o tempo. Né? A velocidade no instante 0 vai ser 0, a velocidade no instante 1 vai ser 10, a velocidade no instante 2 vai ser 20. Né? Então, em cada t, a velocidade vai ser 10 vezes aquele instante. Tá? Mas a variação da velocidade no tempo é constante. A cada segundo, o móvel ganha 10 metros por segundo. É esse o resultado aqui, ó, 10 metros por segundo. Beleza? Então, a aceleração vai dizer quanto que eu estou ganhando ou perdendo de velocidade a cada segundo. Se essa taxa de variação da velocidade for constante, a gente tem o que a gente chama de movimento uniformemente variado ou acelerado, tá? É o MOVE, tá? Movimento uniformemente variado, é o MOVE, tá? Isso acontece quando a taxa de variação da velocidade é constante. Veja que, se eu fizer o gráfico da velocidade pelo tempo, naquele nosso exemplo, né? Ó, no instante zero, a velocidade é zero. Lembrando que a velocidade em função de tempo, para esse caso, é 10t, né? Então, no instante 1, a velocidade é 10. No instante 2, a velocidade é 20. No instante 3, a velocidade é 30. No instante 4, a velocidade é 40. E assim sucessivamente. Né? Então, ó, zero, né? Se o tempo for zero, 0 vezes 10 dá zero. Se o tempo for 1, 1 vezes 10 dá 1, 10, né? 2 vezes 10, né? Então, dá 20. Eu vou colocando os instantes no lugar do t aqui e vou fazendo esse produto e encontrando esses valores aqui em cima, tá? Então, a velocidade, por exemplo, no instante 10
vale 100 metros por segundo, porque eu tenho 10 vezes o tempo 10, tá? Vai dar 100. Beleza? Então, é só substituir no lugar do t o 10. Então, a cada segundo que passa, eu vario 10 metros por segundo. Por isso que a minha aceleração, neste caso, é constante igual a 10. Aí eu vou usar a unidade correta, né, do SI, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Por quê? Porque ó, de 1 segundo para outro segundo, eu vou variando de 10 em 10. Ó, de 10 em 10. Tá? Então, a taxa de variação da velocidade, neste caso, é constante. Por isso que eu tenho um movimento uniformemente variado. Tá bom? Beleza? Como é que seria o gráfico nesse caso? Tá? Vamos começar aqui analisando o gráfico da velocidade média lá da nossa viagem do Rio de Janeiro, Brasília e tal. Como é que era mais ou menos esse gráfico? Né? Eu tinha uma velocidade zero no início, aí ele vinha, parava, né? Voltava e tal, até chegar lá no Rio, ele tinha esse gráfico aí de velocidade, todo aleatório. Tudo bem? Beleza? Aí o que a gente fez? A gente calculou a velocidade média. Velocidade média aqui. Tá? Então, a velocidade média dele até chegar no instante final, até chegar na viagem, né? Sei lá, 15 horas, não lembro quanto que eu coloquei aqui, ok? Eu vou ter isso aí, certo? Então, não sei qual foi o tempo, não sei se foi 15 horas, 18 horas, 16, sei lá. Foi o tempo da viagem, tá? Então, isso aqui é o tempo total da viagem, né? E aí, se eu calculo o ΔS dessa viagem, ele vai ser o quê? A velocidade média vezes o tempo total. ΔS total, né? Por quê? Porque a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Então, ó, se ele está dividindo, ele vai para lá multiplicando. Isso me diz que o ΔS é a velocidade média vezes o ΔT. Tá? Então, o que é calcular velocidade média vezes ΔT? No gráfico, ora, é essa medida, que é a medida da velocidade média, vezes essa medida aqui, ó. Eu estou multiplicando essa medida vertical pela medida horizontal. Tá? Então, isso vai me dar a área. Aqui, ó, essa área ΔS. E aí, digo mais. A área azul que eu desenhei é numericamente igual a essa área vermelha aqui, ó. Porque é o mesmo ΔS nos dois movimentos. Quer dizer, é um movimento só, tá? Só que o vermelho é o real, é a trajetória, né, real, é a medida da velocidade real a cada instante, e o azul é o aproximado, é o global. Mas é o mesmo movimento, é o mesmo ΔS. Então, a área abaixo do vermelho tem que ser igual à área abaixo do azul. Tá? E isso vai me dar o quê? Isso vai me dar o resultado do ΔS. Por quê? Porque ele é como se fosse altura, né, vezes base aqui, ou base vezes altura. Tá bom? Ele vai me dar essa área. Então, no gráfico de velocidade pelo tempo, inclusive aqui em cima nem é velocidade média, né? É velocidade mesmo. A velocidade média está aqui. Tá? Então, no gráfico de velocidade pelo tempo, a área abaixo da curva do desenho é o ΔS, é a variação da posição. Beleza? Então, vamos ver isso no movimento uniformemente variado. Qual é a característica do movimento uniformemente variado? A aceleração é constante. A aceleração média é igual à aceleração instantânea em todos os intervalos de tempo, para qualquer que seja o ΔT do movimento. Lembra que esse A de cabeça para baixo é qualquer que seja. Tá? A aceleração é constante. Beleza? Bom, se a aceleração é constante e ela é a taxa de variação da velocidade, graficamente ela representa a inclinação do gráfico. Beleza? Se a inclinação é constante, o gráfico só pode ser uma reta. Então, se eu fizer o gráfico da velocidade pelo tempo, tá? Só pode ser uma reta. Por quê? Porque a aceleração é ΔV sobre ΔT, e isso representa a inclinação do gráfico. Inclinação. Se isso aqui é constante, a inclinação é constante, a única figura que isso pode acontecer é a figura de ser uma reta. Tá? Bom, isso aqui eu vou chamar de velocidade no tempo zero, V0. Tá? Isso aqui
é um tempo t qualquer, e isso aqui é a medida, velocidade nesse instante aí t. Tá bom? Beleza? Tá. Se o gráfico é uma reta, então a função que representa a velocidade do MUV é uma função de primeiro grau, tá? Então, neste caso, eu vou ter v de t igual a v0 mais at. Então, veja, de novo, a mesma análise lá do MU, só que aqui é velocidade em relação ao tempo. Lá no MU era posição em relação ao tempo. Esse cara faz o papel de coeficiente angular, tá? E vai indicar a inclinação da reta. Por quê? Porque veio da definição de taxa de variação. Tá? E esse cara aqui faz o papel de coeficiente linear, que é o ponto em que ele toca o eixo das ordenadas. Tá? Então, V igual a V0 mais AT é a equação da velocidade do MU. Terminamos a cinemática do movimento? Não. O que importa para a gente é a equação S de T. S de T. Você já pode, pelo que a gente já viu aqui, ó, suspeitar que a S de T seja algo do segundo grau, porque eu, saindo de uma função de segundo grau para a posição, cheguei numa aceleração constante, pela regra lá do expoente da nossa aceleração instantânea. Tá? Então, provavelmente, se eu sair de uma aceleração constante, eu chego numa função de segundo grau para a posição. Tá? E é isso mesmo. Tanto assim, ó, que eu tenho no nosso caminho uma velocidade de primeiro grau. Uma velocidade de primeiro grau corresponde a uma aceleração constante. Então, uma aceleração constante corresponde a uma velocidade de primeiro grau. Tá? Por quê? Porque a aceleração constante indica que a inclinação do gráfico é constante, porque a inclinação é dada pela taxa de variação. E a aceleração é justamente essa taxa de variação. Se a taxa de variação é constante, a inclinação do gráfico é constante, e isso só pode ser uma reta. Tá? Beleza? E aqui, ó, eu tenho uma função de primeiro grau para velocidade, que vai me gerar também uma função de posição de segundo grau. Como fazer isso? Calculando a área. Lembra que o ΔS, eu tenho que calcular a área do gráfico velocidade pelo tempo. Tá? E é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou calcular essa área aqui, ó. Tá bom? Eu vou calcular essa área aqui. Beleza? Então, essa área vai ser o meu ΔS do MUV. Tudo bem? Professor, e se eu tivesse uma função aqui, ó? Se eu tivesse uma função aqui desse jeito, aí eu teria que calcular a área abaixo dessa curva. Teria que calcular a área abaixo dessa curva. Como é que faz? A gente vai ver isso em próximos capítulos, tá? Por enquanto, só a área verde aí, ó. Vamos ver se eu consigo apagar tudo. Acho que sim. Aí, beleza. Por enquanto, só essa área verde. Tá? Eu vou reforçar com verde a área que a gente vai calcular. Ó, esse lado, esse lado, esse lado e esse lado aqui. É essa área que a gente vai calcular. E isso formou um trapézio. Né? Ó, base maior está aqui, base menor está aqui e a altura está aqui. Tá? Então, meu ΔS, vou até continuar com verde, vai ser base maior, que é o V de T. Se você olhar aqui, ó, esse tamanho é o mesmo daqui. Ó. Né? Então, a base maior é o V de T. Tá? Mais base menor, sobre 2, que é a média das bases, né? Vezes a altura, H, nesse caso, vale o tempo. Tá? É essa medida aqui, que é a altura, perpendicular às bases. Tá bom? Aí vem um problema. Professor, eu não sei calcular a área do trapézio. Aí tem que voltar lá na geometria do ensino fundamental, a área do trapézio. Beleza? Base maior mais base menor sobre 2, média das bases, vezes a altura, que nesse caso é a medida perpendicular às bases. Então, aqui forma 90 graus, aqui forma 90 graus. Tá? É essa altura que nós vamos calcular. Que no caso vale T, né? Vale essa medida T aqui. Tá? Mas quem é V de T? Quem é esse cara? A gente já sabe. Eu vou substituir isso, então. Tá? Então, no lugar do V de T, eu vou colocar V0 mais
AT. Dever de casa é você continuar essa conta, ó, ΔS igual a V0 mais AT mais V0, tudo isso sobre 2, tanto faz, o parênteses vai até o final ou não, vezes T. Tá? Lembrando que o certo seria colocar ΔT, porque eu não necessariamente preciso começar do zero, mas isso é indiferente. Tá? Eu estou começando do zero, mas se eu não começar do zero, aqui ia aparecer um ΔT, né? Aqui seria um V de T0, tá? Mas aí a equação ia ser a mesma, o mesmo raciocínio pelo menos, tá? Então vamos tirar isso aqui. Show? Aí você continua e você tem que chegar nisso aqui, ó. A posição é dado S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Você tem que chegar nisso aqui. Tá bom? Você tem que chegar nisso aqui. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Essa é a cinemática do... Cinemática... Cadê o A? Cinemática. Não está indo mais, tá? Cinemática, não está indo mais. Do MUV. MUV. Tá? É a cinemática do MUV. Tem um Azinho aqui que era para aparecer, não está indo. Opa, foi aqui. Não conta isso para o professor de português não, viu? Tá? Então, a cinemática do MUV é isso aí. Uma função de segundo grau, veja só, como era de se esperar. Então, no nosso caso lá, S de t igual a 5t ao quadrado, tá? Eu estou dizendo que, para esse movimento, o S0 vale 0, a velocidade inicial vale 0 e a aceleração vale 10. Por quê? Porque aqui ó, eu tenho um termo de A sobre 2. Quem é que multiplica o t quadrado aqui? Nesse? É o 5. Então, A sobre 2 é igual a 5. Então, a aceleração é 10. Tá? Quem é que multiplica o termo de t? É a velocidade inicial. Como ele não aparece aqui, a velocidade inicial é 0. Quem é o termo independente? É o S0, ele não multiplica ninguém. Como ele também não aparece aqui, ele é 0. Que é justamente o que a gente tinha encontrado, né? Quando a gente coloca lá S de t igual a 5t ao quadrado, a velocidade de t igual a 10t, ou seja, a velocidade no instante zero é 0, porque 10 vezes 0 dá 0. Tá? E aqui, ó, a posição no instante zero também é 0, porque 5 vezes 0 ao quadrado dá 0. Beleza? E tínhamos encontrado o valor da aceleração instantânea igual a 10. Pela regra lá de cair o expoente, multiplicar e tal. Então, os números estão batendo. Então, essa aqui, ó, S igual a S0 mais B, 0t mais AT quadrado sobre 2, é uma boa equação para o MUV. Tá? Só para a gente verificar se o movimento fosse diferente do MUV, se a aceleração não fosse constante, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico da velocidade pelo tempo, e o meu gráfico faz isso. E aí, como é que eu calculo a área abaixo dessa curva aqui? Deixa eu só melhorar esse desenho. E aí, como é que eu calculo? Eu não sei que figura é essa, tem uma curva aí, como é que eu calculo isso? Eu vou miguezar. Eu vou pegar um ΔTzinho bem pequenininho e formar um retângulozinho aqui, ó. Tá? Um retângulozinho. Então, nesse ΔT, a gente já discutiu isso, eu posso dizer que a velocidade é mais ou menos constante. Seria o V de ΔT dada por V de t. O ΔT é tão pequeno que é como se fosse um instante t. Tá? Beleza? Aí eu posso calcular a área desse retângulozinho. Então, meu ΔSzinho, pequenininho, vai ser a área V de t vezes ΔT. Tá? Onde V de t é uma função da velocidade pelo tempo. Se eu fizer esse mesmo raciocínio em todos os retângulozinhos aqui, ó, até esse instante t, basta somar essas áreas. Somar. Tá? Então, meu ΔS vai ser a soma de todas as velocidades naqueles intervalozinhos que eu escolhi. Para quem já está mais avançado, isso se dá pela integral da função. Tá? Então, eu teria que calcular a integral dessa função. Precisa calcular a integral da função? Não, precisa entender que a área abaixo de uma curva, né? Então, se eu conhecer essa função aqui, ó, V de t, basta substituir aqui e fazer a integral. A gente vai fazer isso aqui nesse curso? Ainda não.
tá? Só mais para frente. Mas você tem que entender que o ΔS é a área abaixo da curva. Então, se eu tiver uma situação assim, como que a gente resolve isso? Pega ele pequenininho, aproxima por um retângulo e soma todos os retângulos pequenininhos, tá? Ó, todos eles até preencher essa área completamente. Aí você soma esses retângulos. Como que faz isso? Aí tem métodos para fazer. Mas isso é uma preocupação lá da matemática, não é nossa. O que importa aqui é que você entenda que o ΔS é a área abaixo da curva velocidade pelo tempo. Tá bom? E para a gente importa o M e o V. Para a gente importa o M e o V. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Por enquanto, o MU, S de t, igual a S0 mais VT. Velocidade constante, inclinação constante, função da posição, primeiro grau. O M e o V, eu tenho o seguinte, V de t igual a V0 mais AT, em que a aceleração é a inclinação do gráfico velocidade, e como a aceleração é constante, função de primeiro grau. E o ΔS é dado pela área abaixo da curva velocidade pelo tempo. E a gente chegou nessa equação aqui. Tá? Então, eu tinha dado um mnemônico para você decorar essa, sentado, só sorvete, perdão, só sorvete, tá? Essa aqui, vi vovó atrás do toco, beleza? E essa aqui, sentado sozinho vendo TV até 2h30. Sentado sozinho vendo TV até 2h30. Ok? Existe uma outra equação do M e o V, que é quando você tem as variações de velocidade em relação às variações da posição, direto. Você não tem o tempo em que isso aconteceu, mas você consegue relacionar cada velocidade instantânea a cada posição. Por exemplo, eu tenho aqui a minha trajetória S, e aqui eu tenho o S1 e a velocidade 1. E aqui o S2 e a velocidade 2. Mas eu não sei os instantes. T1 é desconhecido, não sei. E o T2 também é desconhecido, não sei. Tá? Beleza? Como que eu relaciono as velocidades em cada posição e não em relação ao tempo? A equação de Torricelli, tá? Então veja, vou colocar aqui, ó, V2 é igual a V1 mais a T2 menos T1, né? Essa é a equação aí, tá? Se eu considerar o T1 zero, posso fazer isso, tranquilo, tá? Posso dizer que ele começou no instante zero, sem problema, tá? Então isso aqui seria a velocidade inicial, né? Isso aqui posição inicial, tá? Beleza? E isso aqui poderia ser chamado de 1 sem nenhum problema também. Tá? Então, isso aqui T0. T0. Isso aqui 1. E, então, a minha posição 1 seria S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. No caso, T1, né? Eu vou isolar o T1 na de cima e substituir na de baixo. Então, ó, V1 é V0 mais a T1. Então, T1 é igual a V1 menos V0 sobre A. Tá? E se isso vale para o T1, vale para qualquer T. Tá? Então, esse aqui vai ser o meu V de T qualquer. Aí eu substituo na outra. Ó. S de T igual a S0 mais V0T. VT menos V0 sobre A mais A sobre 2T ao quadrado. VT menos V0 sobre A ao quadrado. Tá? O quadrado está de fora aí. Eu vou reescrever essa parte aqui, está muito ruim. Vou fazer menorzinho. Vai ficar S0 mais V0, VT menos V0 sobre A, mais A sobre 2T ao quadrado. Quem é T? É isso aqui, ó. VT menos V0 sobre A ao quadrado. Aí a matemática é com você. Tá? Você tem que chegar nisso aqui, ó. V final, né, que é o VT, ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Você tem que chegar nisso aqui. É a equação de Torricelli. Tá bom?
é quando a gente tem a relação entre velocidade e posição sem precisar do tempo, tá? Então, para a gente finalizar o conjunto de equações, eu escrevo Torricelli aqui, v² v0² mais 2a ΔS. Tá? V de t ou v, tanto faz. Tá? Beleza? Como isso não tem uma relação direta com t, normalmente não se escreve esse t aí. Mas o que importa é a velocidade final. Tá bom? Então, com essas 4 equações, a gente faz toda a cinemática básica dos movimentos mais importantes. E aí é a aplicação disso em outros tipos de movimento. Tá bom? Beleza? Nós vamos abrir uma nova playlist aí só de exercícios, tá? Então, se você não está fazendo exercício e tal, é porque isso vai ser em outra playlist, só de exercícios, tá? Eu vou colocar lá, playlist exercícios de cinemática, exercícios de matemática, exercício física térmica, que a gente ainda não abriu esse campo, né? No momento que eu estou gravando isso, ainda não abriu o campo de física térmica. Então, cada aula teórica vai ter uma playlist de exercício correspondente. A gente não começou ainda a fazer essas playlists, tá bom? Mas, tendo dúvida, deixa nos comentários aí, participa, tá? Compartilha, vê aí como é que esse ensino, vê se está ficando bom, tenta fazer os exercícios aí do seu caderno, do seu livro, aquilo que o professor está passando em sala, vê se essas aulas estão ajudando, tá? Se não estiverem ajudando, aí é importante que você comente, que você diga o que está faltando, o que é fácil, o que é difícil, para a gente melhorar aqui também. Tudo bem? Então, pessoal, bons estudos aí. Espero que essas aulas de introdução à cinemática tenham servido para você entender de onde vêm essas equações, tá? E a partir de agora você já pode aplicar. Você identifica o problema, tá? E verifica se ele é movimento uniforme, se ele é movimento uniformemente variado, tá? E aí você faz essa aplicação dessas equações. Ele me deu a aceleração e quer saber o instante em que ele atinge tal velocidade, partindo do repouso. Então, essa primeira equação é a melhor. Não, ele quer saber quanto que percorreu saindo do repouso e atingindo tal velocidade. E ele me deu a aceleração daquele movimento. Deu um tempo? Não. Então, essa aqui de Torricelli é melhor. Eu quero saber quanto que ele percorreu em determinado tempo, conhecendo a velocidade inicial e a aceleração. Aí fica a cargo da cinemática do MUV. Lembra, toda a equação posição pelo tempo é a equação de cinemática, tá? Então, a equação do MU é essa aqui e a equação do MUV é essa aqui. Tudo bem? Beleza? Só para finalizar e revisar, né? Se a velocidade aumenta, vou colocar diferente. Se a velocidade aumenta, eu tenho um movimento acelerado. Então, por isso que o A é positivo em relação à função velocidade, tá? Se a velocidade diminui, eu falei que é um movimento desacelerado. Desacelerado. Tá? Mas pode ser que no livro esteja aí movimento retardado, é a mesma coisa, tá? Movimento retardado. Movimento retardado é aquele em que a velocidade diminui, está freando. Beleza? Tranquilo? Show de bola? É isso aí, pessoal. A gente vai ver algumas aplicações na próxima aula em relação a isso, tá? Inclusive, uma aplicação boa vai servir para você lá em matemática. Você que está estudando função de segundo grau, espero que tenha ajudado aí, espero que ajude, né, o que a gente vai ver na próxima aula, o que também serve para matemática. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus. Bons estudos. Até a próxima.